tarde, nós vamos ler agora começar aqui da página 280, Os Padrinhos da Ciência. É o livro Uma Breve História da Humanidade. Os Padrinhos da Ciência, vamos ver o que está falando sobre os Padrinhos da Ciência. Estamos vivendo em uma era técnica. Estamos vivendo em uma era técnica. Muitas pessoas estão convencidas de que a ciência e a tecnologia encerram as respostas para todas as nossas perguntas. Nós apenas deveríamos deixar os cientistas e os técnicos prosseguirem com o seu trabalho e eles criarão o céu aqui na Terra. Mas a ciência não é algo que acontece em algum plano moral ou plano espiritual superior. Acima do restante das atividades humanas, como todas as outras partes da nossa cultura, ela é definida por interesses econômicos, interesses políticos e interesses religiosos. A ciência é uma atividade muito cara. Um biólogo que procura entender o sistema imunológico humano necessita de laboratórios, necessita de tubo de ensaios, ele necessita de substâncias químicas e microscópicos eletrônicos, sem falar que ele necessita também de assistentes de laboratório, de eletricistas, de encanadores e também de faxineiros. Um economista que pretende criar modelos de mercados de crédito precisa comprar computadores, configurar bancos de dados gigantes e desenvolver programas complexos de processamento de dados. Um arqueólogo que deseja entender o comportamento dos caçadores-coletores antigos precisa viajar às terras distantes, escavar ruínas antigas e datar artefatos e os ossos fossilizados. Tudo isso, gente, custa muito dinheiro. Ao longo dos últimos 500 anos, a ciência moderna alcançou maravilhas graças a grande parte à disposição de governos, negócios, fundações e doadores privados para destinar bilhões de dólares a pesquisas científicas. Esses bilhões fizeram muito mais do que representar o universo, mapear o planeta e até catalogar o reino animal do que Galileu Galilei, Cristóvão Colombo e Charles Darwin. Se esses gênios, em particular, nunca tivessem nascido, provavelmente outros gênios teriam tido as mesmas ideias que eles. Mas, se o financiamento adequado não estivesse disponível, nenhum brilhantismo intelectual poderia compensar isso. Se Darwin nunca tivesse nascido, por exemplo, hoje atribuiríamos a teoria da evolução a Alfred Russel Wallace, que propôs a ideia de evolução via seleção natural independentemente de Darwin poucos anos depois. Mas se as potências europeias não tivessem financiado pesquisas geográficas, pesquisas zoológicas, pesquisas botânicas em todo o mundo, nem Darwin e nem Wallace teria tido acesso aos dados empíricos necessários para desenvolver a teoria da evolução. É provável que não tivessem sequer tentado saber. Porque bilhões começaram a fluir dos cofres do governo e dos negócios para os laboratórios e as universidades? Nos círculos acadêmicos, muitos são ingênuos o bastante para acreditar na ciência pura. Acreditam que em uma atitude altruísta, os governos e os negócios lhes dão dinheiro para que eles se dediquem aos projetos de pesquisa que desejarem? Mas isso está longe de descrever a realidade do financiamento científico. A maioria dos estudos científicos são financiados porque alguém acredita que eles podem ajudar a alcançar algum objetivo político, algum objetivo econômico ou algum objetivo religioso. Por exemplo, no século XVI, os reis e os banqueiros destinaram muitíssimos recursos para financiar expedições geográficas pelo mundo, mas nem um centavo para estudar a psicologia infantil. Isso porque os reis e os banqueiros supunham que a descoberta de novos conhecimentos geográficos lhes permitiria conquistar novas terras, construir novos impérios comerciais, ao passo que não conseguiam ver nenhuma vantagem em entender a psicologia infantil, é que nós estudamos na pedagogia. Nos anos de 1940, os governos dos Estados Unidos e o governo da União Soviética destinaram recursos econômicos, financeiros consideráveis ao estudo da física nuclear.
uma vez de arqueologia subaquática. Eles supuseram que estudar física nuclear lhes permitiria desenvolver novas armas nucleares, ao passo que a arqueologia subaquática dificilmente ajudaria a vencer guerras. Os próprios cientistas nem sempre estão cientes dos interesses políticos, econômicos e religiosos que controlam o fluxo do dinheiro. Muitos desses cientistas, na verdade, agem por pura curiosidade intelectual. No entanto, muito raramente são cientistas que destinam a agenda científica. Mesmo que quiséssemos financiar uma ciência pura, não afetada por interesses políticos, econômicos ou até religiosos, provavelmente seria impossível, gente. Afinal, nossos recursos são limitados, nós temos um limite. Peça a um congressista dos Estados Unidos para destinar US$ 1 milhão adicional à Fundação Nacional da Ciência de seu país, a fim de financiar pesquisas elementares. E ele vai fazer o quê? Compreensivelmente, perguntará se o dinheiro não seria mais bem utilizado para financiar capacitação de professores ou para conceder uma necessária isenção de impostos a uma fábrica em seu distrito que vem enfrentando dificuldades. Para destinar recursos limitados, será que nós precisamos responder perguntas do tipo: o que é mais importante? O que é bom? E essas não são perguntas científicas, tá bom? A ciência pode explicar o que existe no mundo, como as coisas funcionam no mundo e o que poderia haver no futuro do mundo. Por definição, não tem pretensões de saber o que deveria haver no futuro. Somente as religiões e as ideologias procuram responder essas perguntas. Considere o seguinte dilema: 2 biólogos do mesmo departamento, tendo as mesmas habilidades profissionais, se candidataram a uma bolsa de $1 milhão para financiar seus projetos de pesquisas atuais. O professor Slugol quer estudar uma doença que infecta os úberes de vacas, causando uma redução de 10% na produção de leite dessas vacas. A professora Sprout quer estudar se as vacas sofrem mentalmente quando são separadas dos bezerros. Presumindo que a quantidade de dinheiro é limitada e que é impossível financiar os 2 projetos da pesquisa, qual dos 2 deve ser financiado? Não há resposta científica para essa pergunta. Há apenas respostas políticas, econômicas e religiosas. No mundo de hoje, é óbvio que Slugol tem maior chance de obter o dinheiro, não porque as doenças do úbero sejam cientificamente mais interessantes do que a mentalidade bovina, mas porque a indústria leiteira, que está em posição de se beneficiar dessa pesquisa, tem mais influência política e econômica do que os defensores do direito dos animais. Saber por que a vaca sofre quando tira o bezerro dela. Talvez em uma sociedade hindu estrita, onde as vacas são sagradas, ou em uma sociedade comprometida com os direitos dos animais, a professora Sprout tivesse mais chance de obter esse dinheiro aí para a pesquisa dela. Mas enquanto viver em uma sociedade que valorize mais o potencial comercial do leite e a saúde de seus cidadãos humanos do que o sentimento das vacas, faria melhor em reduzir sua proposta de pesquisa de modo a tornar sua pesquisa atrativa para tais pressupostos. Por exemplo, ela poderia escrever: a depressão leva a uma diminuição na produção de leite. Se compreendermos o mundo mental das vacas leiteiras, poderemos desenvolver medicamentos psiquiátricos que melhorarão o humor das vacas, aumentando em até 10% a sua produção de leite. Estimo que haja um mercado global anual de $250 milhões para medicamentos psiquiátricos bovinos. A ciência, ela é incapaz de estabelecer suas próprias prioridades. Também,
A ciência é incapaz de determinar o que fazer com suas descobertas? Por exemplo, de uma perspectiva puramente científica, não está claro o que devemos fazer com nossa compreensão cada vez maior da genética. Devemos usar esse conhecimento para curar o câncer, para criar uma raça de super-homens geneticamente modificados ou para criar vacas leiteiras com úteres extra grandes? É óbvio que um governo liberal, um governo comunista, um governo nazista e uma corporação capitalista usariam a mesma descoberta científica com adjetivos completamente diferentes. E não há nenhuma razão científica para preferir um uso em detrimento de outro uso. Em suma, a pesquisa científica só pode florescer se aliada a alguma religião ou alguma ideologia. A ideologia justifica os custos da pesquisa. Em troca, a ideologia influencia a agenda científica e determina o que fazer com as descobertas científicas. Daí decorre que, para compreender como a humanidade chegou a Alamogordo e a Lua, e a não ser uma série de destinos alternativos. E não há uma série de destinos alternativos. Não é suficiente fazer um levantamento das conquistas de físicos, de biólogos e de sociólogos. Precisamos levar em consideração as forças ideológicas, as forças políticas e as forças econômicas que definem a física, a biologia e a sociologia, empurrando-as em certas direções e negligenciando outras. Duas forças em particular merecem nossa atenção: o imperialismo e o capitalismo. Nós precisamos dar atenção ao imperialismo e o capitalismo. O ciclo de retroalimentação entre ciência, império e capital provavelmente foi o principal motor da história nos últimos 500 anos. Os capítulos a seguir analisam seu funcionamento. Primeiro, examinaremos como as turbinas gêmeas da ciência e do império foram unidas uma à outra, e então estudaremos como ambas foram acopladas à máquina de dinheiro do capitalismo. Página 283 que paramos.